Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus para você, eu sou o Vini. E eu sou a Rafa. Bem-vindos de volta a mais um episódio do Café com Debate. Aqui é um local seguro para você ser instigado a frequentar a EBD mais próxima da sua casa, desde que a igreja seja Bíblica, por favor. Isso é muito importante. Então, Rafa, você tá chique Você hoje. tá vendo? Você tá de óculos, isso é novo. Então, hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, falar sobre emoções, Exato. sobre sentimentos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco hoje. Então, a gente já convida você, fique com a gente até no final. A companhia de vocês é extremamente importante para nós. Exatamente. Vamos firmar a questão da companhia, porque a gente tem um espaço interativo para você enviar seu vídeo, seu testemunho, seu comentário, falar pra gente o que você acha do programa, se a linguagem tá chegando aí do outro lado, se ela é compreensível aos seus ouvidos, porque, Rafa, é sobre engajamento? Não, É sobre relacionamento. Esse é o nosso interesse, que você entenda o que está chegando aí na sua casa. Aproveitando, Rafa, sobre interagir, vamos pedir para eles curtirem os vídeos, compartilharem, se inscreverem no canal. O que mais que dá para fazer, Rafa? Curtir, compartilhar, comentar. É muito importante, né? Fala pra gente aqui nos comentários. Nossa, esse episódio foi bom. Exato. Esse episódio está sensacional. Falou comigo. Mexeu com o meu testemunho, não quero testemunhar, conversa com a gente. Fala com a gente, envia para mais 375 pessoas para que você seja a plataforma de salvação no reino de Deus, porque esse é o nosso propósito. Com certeza. E para a gente falar sobre isso, assim como o Café com Debate não é só com o Vini, não é só com a Acha, não é só com o Kênia, assim também a igreja também não é só com quem está lá na frente. Existe um corpo de obreiros que trabalham incansavelmente para que o reino de Deus seja feito, avançando com excelência, não é verdade? É verdade. E eles estão aqui hoje conosco para colaborar conosco e nos ensinar, que nós estamos aqui para aprender, não é isso? Totalmente. Então, quem está conosco hoje, Vini? Corpo de diaconato, paz do Senhor Jesus, vem pra cá, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, meu amigo, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. O paz do Senhor é um encontro. Senhor. Paz do Senhor Jesus, meu amigo. Paz do Senhor, Paulinho. Paz do Senhor, tudo bem? Gente, sejam muito bem-vindos. Alguns pela primeira vez, outros mais uma vez. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bem, ótimo. Tá bem? Gostei muito aqui do cenário, principalmente aqui do ambiente, bem confortável. Glória a Deus. Assim, para falar daquele que nos trouxe aqui. É verdade, Isso daí. O nosso Deus, amém? Paz, sempre né? Glória a Deus. Isso aí. Então, a gente já queria convidar vocês para vocês se apresentarem, porque nós conhecemos vocês, né, Vini? Mas quem está conosco também quer conhecer. Se apresente para a gente, por favor. Tiago, meu nome é Tiago, sou casado, tenho 2 filhos, né? Casado já há quase 20 anos, com uma mulher maravilhosa, mulher de oração, mulher comprometida com a palavra de Deus, e eu me sinto cada dia mais realizado estando na presença de Deus. Aleluia. E gostei aqui do cenário, gostei principalmente aqui, eu vi um comentário bíblico aqui da CBAD, então o ambiente aqui é um ambiente propício a gente falar daquele que mudou a nossa vida, amém? Que é o nosso Glória a Deus. amém? Meu nome é Valdo, casado com a Rafa, Encontramos. faço parte do diaconato, né? Crescendo em Cristo Jesus, juntando de Deus irmãos. Sou pai da Ana Luísa, presente de Deus, para minha mãe e esposa. Crescendo com vocês aqui também. Glória a Deus. Muito bom. Muito bem-vindo, Valdo. Eu sou Sebastião, casado com a Elvira, tenho 3 filhas, um neto maravilhoso. O Neto. Eu faço parte do corpo dos colaboradores da Adcolunos Sim. e estou aqui à sua disposição. Bem-vindos. Bem-vindo. Nossa grande. Eu não parecido com o Paulinho. Isso aí. Pela segunda vez aqui, agradecer mais uma vez pelo convite. Os nossos irmãos aqui, fazemos parte do diaconato, né, colaboradores da igreja. Sou casado com Sandra, minha esposa maravilhosa. Obrigado por ter me liberado. Assim como todos aqui também. Meu Deus. Acho que, se vocês não sabem, nós temos um departamento do diaconato que trabalha nessas relações, sabe? De autorização, autentificação de documento, liberação de marido, essas coisas. Então, tá Negócio sério. sério, talvez vocês vão ficar aqui assim que não quis colaborar, porque a Dona Maria, Entendi. pai da Taone, nossa bênção. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para
falar um pouco mais Isso daí. disso. Fiquei sabendo que sua mãe gostou muito do último episódio, né? A mãe adorou o último episódio e para a honra e glória do nosso Senhor, já está frequentando a igreja. Amém. Aleluia. Qual que é o nome dela? Eunice Coelho. Um abraço pra Dona Eunice, Deus abençoe sua vida e é um prazer ter seu filho aqui com a gente. É isso aí. É isso aí. Nosso grande amigo. Olá, meu nome é Carlos, sou casado, minha esposa é a Bruna, sou pai da Mariane e do Carlos Daniel. Fico muito feliz também de participar do diaconisa e do Corpo de Cristo da nossa igreja. Minha filha participa também do coral, meu filho. Fico muito feliz com isso. É uma Glória bênção, a né? A Deus. família toda na presença do Sim. Senhor, né? Exato. Isso aí. E para a gente continuar, o Vini vai ler para a gente a respeito da verdade prática. Exatamente. textual, da Vamos lição lá. de hoje. Hoje nós falaremos sobre emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Olha que tema! Tenho certeza que vocês se prepararam, então eu quero ouvir vocês. Mas antes, vamos lá para o nosso texto áureo. Ali diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verdade prática. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Uau, não é? Uau, profundo. Isso aí. Então, irmãos, hoje nós vamos, né? Vocês já estudaram. Eu creio que em nome de Jesus você também vai ser, né? Convidado, incentivado também a aprender mais a respeito das emoções, né, Vini? Dos sentimentos. Essa batalha que a gente tem para equilibrar esses dois, né? Emoções e sentimentos dentro da gente. E nós que somos cristãos, a gente sabe que tem um divisor, né? Dentro de nós. Antes de Cristo e depois de Cristo. As nossas emoções e os nossos sentimentos agora, né, nós buscamos sempre ter eles controlados pelo Senhor, submetidos à vontade do Senhor, porque quando isso não acontece, a gente acaba adoecendo, né? Porque quantas vezes nós, né, quando era para agir com razão, a gente agiu com emoção, né? Ou vice-versa. Então, assim, se nós não colocarmos isso ao senhorio de Cristo, né, debaixo da vontade do Senhor, a gente às vezes se adoece, a gente, né, se afasta da vontade do Senhor para nós. Então, falando sobre esse adoecer, Sebastião, tudo bem? Você traria para a gente um testemunho seu de vida, né, ou de alguém da sua família, em algum momento da sua vida, quando você percebeu que essas emoções, que esses sentimentos, eles quiseram te dominar uma decisão, dominar um momento da sua vida e talvez te fez parar ou te fez tomar uma decisão que não era para ter sido tomada? Compartilha com a gente e já também nos incentiva, nos ensina, por favor, como vencer quando essa dúvida, essa batalha estiver dentro de nós. Qual o seu conselho bíblico para a gente a respeito disso? Por favor. Primeiramente, não vou dar um conselho de como não fazer, vou dar um conselho de como fazer. Amém. Porque eu já passei por vários momentos no dia a dia difíceis, inclusive eu acho que todos nós, às vezes no trânsito, às vezes no lugar onde vai. Há poucos meses atrás, eu passei por um momento, um testemunho que eu vou trazer aqui, que aconteceu comigo, inclusive tinha vários irmãos da igreja, Pessoal, tem alguns que estão aqui. Continua? Amém. Sim, e que testemunharam, que passou comigo. Eu estava em uma partida de futebol, eu acho que o Paulo estava, o Paulinho estava, e aconteceu um fato comigo que nunca aconteceu, gente jogando ali, disputando o campeonato veterano, um rapaz hispano passou e cuspiu na minha cara. Nossa. E a minha reação no momento, assim, eu como ser humano, como um homem, eu pensei em reagir, e todos esperavam que eu reagisse. E eu tive naquele momento uma reação inesperada de todos que estavam ali, eu creio, porque eu não revidei, foi muito pelo contrário, eu pedi para sair daquele momento, daquela cena, sair de campo, não quis mais jogar aquele momento, tá aqui os meninos que estavam lá, e a princípio eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu não sentia vontade de reagir
como eu reagia antes quando era uma pessoa do mundo. E saí, e quando fiquei ali fora, tinha mais de 100 pessoas falando, você tinha o direito de reagir, você tem que reagir. Só que o que eles não entenderam é que eu reagi. Mas reagi como um cristão, como um exemplo que eu quis dar para o Paulinho, era novo convertido. As pessoas que estavam ali eram pessoas não crentes. E nós, como servo do Senhor, nós temos que aprender a nos controlar nossas emoções, os nossos sentimentos, e através do equilíbrio da palavra do Senhor, né? Amém. E o agir do Espírito Santo que está em nós. Então, foi a minha atitude. Hoje eu me sinto bem por essa atitude, por não ter revidado. E o rapaz me pediu perdão depois, e com certeza eu perdoei ele. E me sinto bem hoje. Pior seria se eu tivesse feito o que todos esperavam. Então é isso, quando a gente tem um fundamento que é a palavra de Deus, que a gente começa a viver a palavra de Deus, a gente consegue ter uma reação segundo a vontade de Deus. Sim, ele praticou o fruto do Espírito, né? E isso te trouxe paz, Sim. que só Deus pode dar. É verdade. Não tem jeito. Porque as pessoas, às vezes, elas esperam de nós ação. E nem sempre a resposta é uma ação de agir. Às vezes é de ficar quieto, de ficar na sua, para evitar algo maior. A gente consegue aprender exatamente o que a lição vai nos ensinar a seguir, que é submeter as emoções ao Espírito, Sim. né? Deixar com que as suas emoções e as suas reações sejam submetidas ao Senhor. E no decorrer, com isso, enquanto ela é submetida, a gente vai entender que também envolve decisão, Sim. que é muito importante, que foi o que você tomou naquele momento, uma decisão. E pensado ou não, por exemplo, o que nós estamos vestindo aqui foi fruto de uma decisão. Seja pensado ou não, a cor que você está vestindo foi fruto de uma decisão. Seja racionalmente ou não, foi uma decisão. Por isso, Tiago, meu amigo, vamos colaborar com a gente porque eu quero te ouvir. Nessa questão do fruto da decisão, entender que submeter as minhas emoções ao Senhor é deixar com que Ele decida por mim. Como eu posso fazer isso entendendo que eu sou um ser humano cheio de emoções? É uma capacidade cognitiva, eu sinto, eu penso, como eu posso submeter isso ao Senhor? E se você puder e quiser, já compartilha com a gente uma experiência, se você teve alguma vez, de submeter a sua decisão ao Senhor e ver o fruto dessa obediência. Isso é bem interessante, essa pergunta, Vini, porque a gente sabe que o ser humano, ele foi até assim, perfeito antes da queda, né? Ali quando Deus falou, no sexto dia que ele falou que fez o homem a tua imagem e semelhança, ali o homem ele era perfeito. O homem ele não tinha cometido nenhum ato pecaminoso, não tinha tomado nenhuma decisão ainda, até que ele tomou aquela decisão, a Eva tomou aquela decisão, e dali para cá o homem foi tendo só a sua decadência, de cometendo atos pecaminosos. Sim. Então, isso é do ser humano em si. Porém, a gente sabe que tem várias pessoas têm vários temperamentos, né? Então, tem pessoas que pode tomar uma decisão emotiva, né? Tem pessoas que qualquer coisa a pessoa pode chorar. Tem Sim. pessoas que, principalmente o instinto materno, né? Eu já deparei com situações, não eu deparei assim presencialmente, mas sim vendo vídeos, até mesmo em jornais, na televisão, no Brasil, uma mãe que pulou dentro de um lago e se agarrou a um filho sem saber nadar, e agarrou o filho e conseguiu tirar o filho. E vi também outra cena, se eu não me engano, acho que foi na Índia, que o filho de uma mãe foi agarrado por acho que foi um tigre, e a mãe, naquele instinto ali de defender aquela criança ali, a decisão dela foi o quê? Foi se lançar para cima. E ali ela foi aquela decisão de mãe, né? Mas se tratando pelo lado espiritual, pelo lado de um homem dirigido por Deus,
a gente sabe que a gente é dependente todo o tempo do Espírito Santo. Né? Glória a Deus. Então, a gente temos que saber que a gente, depois que a gente aceita Jesus, a gente não é guiado pelas emoções. Então, a emoção ela tem muito a ver com o lado do ser humano, que somos nós. Então, nós somos falhos. Mas se a gente, todo dia, saber que a gente é dependente do Espírito Santo e a gente, cada dia que passa, a gente é uma obra inacabável até que Deus venha nos buscar, a gente está apto a aprender cada dia mais com Deus, a gente sempre vai aceitar ser moldado, né? Como eu não lembro mais o texto, acho que Oséias fala que o meu povo parece por falta de quê? Conhecimentos, né? Então é o conhecimento que liberta a gente. Então, ao poder da gente tomar as decisões, é como Salomão teve um encontro com Deus, né? E ele perguntou o que ele queria, Salomão falou assim, eu quero sabedoria, né? Sabedoria está aqui, sabedoria para julgar o povo. E através dessa sabedoria, a Bíblia fala que não teve uma pessoa tão sábia como Salomão, nem tão rica como ele, porque ele sabia que todas as decisões que ele tinha que tomar, tinha que vir por Deus. Então, certa vez, Salomão, duas mães teve encontro, né, para ser julgado, uma criança que tinha, uma mãe que queria ter aquela criança, e a decisão de Salomão foi o quê? Traz a criança aqui, e coloca ela aqui e vamos cortar essa criança no meio. Então, cada um de vocês duas, eu não sei quem é a mãe, mas cada um pega a metade de cada um e leva para casa. E a mãe verdadeira falou o quê? Não precisa. Pode deixar a criança ir com a mãe. Então, Salomão, na hora, percebeu o quê? Que essa criança não era filho daquela mãe. Então, aquilo foi o quê? Foi uma decisão que Salomão tinha. Então, isso é muito interessante a gente saber, que a gente temos que entender que uma vez que a gente não pode deixarmos levar por emoção. A emoção, às vezes, faz a gente fazer loucura e faz a gente ser dirigido não mais pelo Espírito, mas sim pela carne. Sim. Então, a gente sendo dirigido pelo Espírito, tendo calma, paciência, o pastor Gilead sempre fala, tem muitas coisas, como diz o outro, ele sempre está careca de falar isso. Ele sempre fala, gente, tem muitas coisas que eu vou tomar decisões, que as pessoas chegam me pedindo opinião, eu não sei que decisão tomar. Então, às vezes, eu falo, espera, com o tempo eu vou te responder. E o pastor, eles falam que passa 2, 3, 4 dias, a pessoa já nem liga mais para ele, porque já foi resolvido. Sim. Por quê? Porque aquela resposta que ele estava procurando, Deus já respondeu diretamente para a pessoa. Então, tem coisas que a gente não tem controle, mas o Espírito Santo, que nos sonda e que nos conhece tanto por dentro quanto por fora, ele nos dá esse equilíbrio emocional, né? A gente consegue deparar que uma vez Jesus pregando, e depois de uma certa mensagem que ele pregou, e as pessoas foram se saindo, e Jesus falou com os discípulos, olha, se você quiser, você pode ir com eles. Mas aí os discípulos dirigiu a palavra a ele e falou assim, Senhor, nós não temos para onde ir, porque somente o Senhor tem a palavra. Qual é essa palavra? É a palavra de tomar decisão, é a palavra de sabedoria, é a palavra que nos impulsionou nós estamos aqui hoje, é a palavra que nos edifica todos os dias, a palavra que nos levanta todos os dias, que nos encoraja a estar de pé aqui, e está falando desse Deus maravilhoso que um dia nos alcançou, nos transformou a nossa vida, e hoje nós estamos aqui para apresentar esse Deus maravilhoso. Agora, como você falou, para contar uma experiência, a gente tem pessoas aqui, se a gente for falar para as pessoas aqui para contar a experiência, cada um aqui pode contar várias experiências, como o Bastião falou, que já passou várias experiências, mas teve uma certa vez, eu acho que foi no segundo aniversário da igreja aqui, se eu não me engano foi o Cláudio Gama, acho que foi isso mesmo, o nome desse pastor, que esteve pregando aqui, eu acho que é isso mesmo. E ele pregou sobre uma palavra, sobre o fruto, e começou a falar sobre o fruto do Espírito. E aquilo ali entrou na minha mente. Mas aí, logo depois da festividade, foi pregar o pastor Raciel. E o pastor Raciel veio pregar na nossa igreja e o pastor Raciel pregando e fez o convite para as pessoas aceitar Jesus. E tinha um irmão na igreja que eu percebi que ele não era da igreja, porque eu sempre fico ali atrás e eu interajo com todo mundo. Então eu percebi que ele não era da igreja. E assim o pastor Ciel fez o convite para quem queria se reconciliar, queria aceitar Jesus. Quando ele fez aquela pergunta, rapaz, eu senti o Espírito Santo tocando em mim e falando assim, vai lá e convida aquele irmão. Aí eu pensei assim, rapaz,
E a gente ouve muitas pessoas falando assim, não, é o Espírito Santo que convence. Eu acredito que o Espírito Santo convence, mas eu também acredito que o Espírito Santo pode falar diretamente com certas pessoas para encorajar outras pessoas. Sim. Então, quando ele falou aquilo, eu fui lá e toquei no irmão, o irmão foi e falou assim, rapaz, você é crente? Ele falou assim, não, eu não sou crente, você quer aceitar Jesus? Ele falou assim, rapaz, agora não. Aí eu saí assim, falei assim, rapaz, será que é Deus mesmo que falou comigo? E assim que passou, assim, acabou aquilo ali, acabou o culto, deu a bênção apostólica, o irmão chegou perto de outro irmão e falou assim, eu queria conversar com o irmão Tiago, que eu me apresentei para ele na hora, sou irmão Tiago e tal da igreja. Ele falou assim, eu queria conversar com o irmão Tiago. E assim que acabou o culto, aí o irmão chegou, me tocou nisso, então eu não queria conversar com você lá dentro. E esse irmão chegou perto de mim e falou assim, ô irmão, eu queria aceitar Jesus, tem como você ir comigo lá na frente? Aí eu cheguei até perto do pastor Raciel, e falei assim, o pastor Raciel, o irmão aqui tá querendo aceitar Jesus e tal. O pastor Raciel colocou a mão na cabeça dele, orou por ele, apresentou a ele e tudo. E ao que acabou aquilo ali, eu pensei assim, realmente era Deus. Por quê? Porque o ato, eu também pensar que não era o Espírito Santo que estava tocando em mim, ao terminar do culto, ele procurou, e diretamente, até mesmo eu, para mim levar ele lá na frente, encorajar ele e apresentar ele para o pastor Raciel, para fazer essa oração, e eu fiquei assim, impactado como o Espírito Santo trabalha na gente, sim, cada pessoa especificamente, né? Então isso foi uma experiência maravilhosa que eu tive, uma das experiências, né? E a gente, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar experimentando grandes coisas com Jesus. Glória a Deus. Recebeu aí rápido? Não é? Receberam aí, gente? Amém? Uma ação da... E você quer perguntar para Deus se era de Deus mesmo. Exatamente. Então, tudo bem? Devo te chamar de Valdo? De senhor Valdo? Chamou? Esposo, né? Meu esposo, meu digníssimo. Excelentíssimo. Exato. Nesses anos juntos, né, eu sei que você já tomou decisão só na base do sentir, né? Sem colocar em oração. Então, eu queria que você trouxesse para a gente testemunhando a respeito disso e o que você diria hoje para as pessoas que talvez sejam na mesma situação que você ou impulsionados a agir tanto quanto foi com você naquele determinado momento. Conversa com nós. Eu tive sim, 2008, quando eu cheguei perto da minha esposa, né? Amor, vou tirar a carteira. Aí minha esposa, amor, que bom que você vai tirar a carteira. Eu falei, vou tirar a carteira. E apresentei para minha esposa, mas para quem eu precisava apresentar, não apresentei, que era para Deus. E fiz o exame psicotécnico, correu tudo bem, tranquilo, passei. Aí fui para fazer a prova, né? Não gostava de estudar, como se diz, não gosto, né? E fui nas 3 primeiras aulas e falei assim, professora, será que eu não podia estudar em casa, não? A professora falou assim, tem um teste aqui sexta-feira, se você passar esse teste, eu deixo você estudar em casa. Mas no final do mês vai ter outro teste. Aí fiz o teste, beleza, deu tranquilo. Aí quando foi no final do mês, fiz o teste também, deu tranquilo, aí você pode ir para a prova. Aí fiz a prova, passei na prova, tudo tranquilo, como se diz, caminhar a passo largo, como se diz, com a força do meu braço, com o meu entendimento, com a minha sabedoria, né? Não pedi ao Espírito Santo, não pedi a Deus, né? Porque... indo tudo tranquilo, né? A gente, muitas vezes, eu tinha 3 anos de conversão, como se diz, estava no leite ainda, não tinha pegado o alimento sólido ainda que eu precisava, né? E fui. E já sabia dirigir mais ou menos, né? Mas precisava tirar as manhas, né? Que a gente tem muita manha no trânsito, né? E numa primeira aula, o rapaz falou, você tá muito bem, mas nós temos que tirar suas manhas. O braço para fora... Você não está no passeio no parque, no passeio na cidade, você está com o braço para fora, a mesma coisa que você está passeando, não é assim. Você tem as 2 mãos no volante, o retrovisor e tal, é assim. Falei, não, beleza, tranquilo. Aí fui bem. Aí veio o primeiro exame. De rua. Aí eu falei assim, tô com a carteira na mão. Que dia que isso aí? Você perguntou, a mulher só chegou com 11 dias, a mulher. Moxa, não acha que foi com 15 dias? Então daqui 15 dias eu já tô com a carteira na mão, já tô tranquilo e tal. Fui pro primeiro exame. Quando eu entrei dentro do carro, eu falei assim, não é esse carro aqui que eu tô dirigindo esse mês todo, não é esse carro aqui, não tem condição. O carro estava totalmente diferente, era o mesmo carro que eu estava fazendo as aulas.
E eu olhei pro carro, aí já fui lá em casa, o carro já morreu já. Eu falei assim, meu Deus, isso aqui tá acontecendo. Aí o cara, calma, respira, você tá nervoso. Vai lá, liga o carro, coloca primeiro, coloquei primeiro e fui. Aí tudo beleza, tranquilo, agora você vai fazer uma manobra aí, a manobra direita. Aí eu já tava indo pra esquerda. Falei assim, meu Deus do céu, meu filho, é pra direita, você sabe o que é direita não? Aí faz uma marcha ré pra nós aí, uma parada na ré. Eu fui, o carro morreu. Aí ele falou, Ju, não, calma, você tá muito nervoso. Ele me deu 3 chances e nenhuma das 3 eu consegui. Aí eu falei, poxa vida, não tem condição um trem desse. Eu pilotar do jeito que eu tava pilotando esse carro e chegar dessa maneira aqui, não tem condição um trem desse aqui não. Aí beleza, fui pro segundo exame. Apertei, peguei mais um bocado de aula, fui pro segundo exame. Falei, agora vai, mas vai mesmo. Ou vai ou racha. Possível, né? Ou vai ou racha. E fui. E fui muito tranquilo, muito bem mesmo. Quando eu fiz a última coisa que ele pediu foi uma baliza. Faz uma baliza pra mim, por favor. Eu fiz a baliza, aí o rapaz que tava atrás, ele abriu a porta, ele falou assim, olha, meu amigo, você já viu aquele ditado? Esse chute você não acerta ele nunca mais na sua vida? Quando faz um gol? Pois é, essa baliza você nunca mais se acerta ela. Aí eu falei só, por quê? Não, essa daqui eu não vi ainda não. Ficou perfeita. Aí o cara que tava na frente, ele falou assim, raspou a garganta. Aí eu já fiquei assim, eu tô com a carteira, não tô, porque eu não gostei. Eu gostei do jeito que o cara falou que ia atrás, mas o que tá aqui na frente, eu não gostei dessa raspada de garganta dele. Beleza, leva o carro, estaciona o carro. Quando estacionei o carro, beleza, tranquilo. Aí, o cara chamou meu instrutor, que tá na frente. Aí o cara falou com ele assim, olha, o negócio é o seguinte, ele tá até bem, ele tem, assim, tem noção e tal, mas só que não tá prestando atenção no retrovisor. E eu tava com meu pescoço até doendo já, de tanto olhar pra cá, olhar pra lá. Meu pescoço tá igual calopsita, papagaia. Aí eu já cheguei mais perto. Cheguei mais perto, ele tava falando tudo. Aí, infelizmente, não vou poder dar ela a carteira, ele não passou. Aí, Bob, você não passou. Quê? Aí eu já fui lá nas nuvens, né? Aí a emoção, como já foi lá na curva, tomou conta. Falei, o quê? Você foi de bicuda, meu. O quê? Eu vou me pegar dela aqui agora. Você tá brincando, né? Não, você tá brincando comigo, né? Eu falei, você tá brincando comigo, né? Aí ele olhou pro outro lado, fingindo que não tá me vendo. Aí, não, esse cara foi brincadeira. Esse cara é sem negócio, esse cara é mau caráter. Esse cara é mau caráter. Aí meu instrutor, volta, pelo amor de Deus, para. Esse cara pode prender, ele é da civil, não sei o que lá mais. Prender? Ele que devia estar preso. Ele devia estar preso, que ele é sem vergonha. Ele é sem vergonha. Aí, o cara olhou pra mim assim e baixou a cabeça. Não, volta. Aí o cara já me abraçou, meu instrutor já abraçou, volta, sai daqui. Esse cara pode prender. Que prender vai prender nada, não. Gente, eu fiquei cego. Você sabe o que é ficar cego? Sim. E, não, beleza. Eu vou lá na autoescola agora e vou conversar com aquele fulano e mostrar pra ele que aqui tem um. Aí eu tô indo embora. Bebi, encontro minha esposa no meio do caminho, me chamou. Amor, eu sexo. Não escutando, como sabe que a vozinha bem hoje, que o Espírito Santo não era essa hora, que o Espírito Santo me tocou. Eu escutei, eu ia pra trás. Aí a minha esposa estava trabalhando, amor, o que aconteceu? E ela até falou antes com o menino, meu marido não passou. Que eu tava pisando essa coisa assim. Dessa veia já. Aí assim, amor, faz favor, vem cá, faz favor. O que aconteceu? Aí eu falei tudo isso pra ela, que tinha acontecido e tal. Amor, eu fui perfeito. O menino achou que eu tava com a carteira, o meu instrutor falou comigo, eu achei que você tava com a carteira. Aí eu falei, não, amor. Aí a Rafaela, amor, vai pra casa, pensa, descansa um pouco. Não, vou pra casa. Mas não ia pra casa, não. Aí eu vou voltar, a gente vai conversar. Calma, agora mesmo vou largar serviço e a gente conversa. Aí fui eu. Não, vou lá na autoescola agora. Quando eu chego perto da autoescola,
E o menino tinha falado comigo, eu falei que eu vou lá na autoescola hoje. Ele tinha falado comigo, mas só que eu tava sério. Ele tinha falado, Val, a autoescola não tá aberta longe, é o dia de exame. E eu fui lá, bater na autoescola. Cheguei lá, mas tá fechado. Aí que eu lembrei que ele tinha falado comigo. Voltei pra casa, cheguei em casa e tô remoendo aquilo, tô remoendo. E a palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. E eu tô remoendo aquilo. Falei, Senhor não, que eu tava tão... Hoje eu não sei o que nem vai acontecer. Aí a Rafaela foi e chegou. Amor, calma, bebe uma água com açúcar. Não tô caçando isso não, mulher. Não tô caçando água com açúcar, não. Amor, aqui, eu não lembro se era consertar um relógio ou pegar um celular. Eu não lembro o que era na época. Amor, vamos lá no shopping. O shopping nosso lá tem 3 lojas. Aí é o shopping. Aí... falei, não quer sair de casa não, eu já ia sair para outra coisa, mas já não deu certo mais. Não, vamos lá comigo, você sai e distrai a cabeça. E fomos. Aí você acha que o inimigo dá moleza? Ele dá moleza não dá, o inimigo é sujo. Eu já tinha acalmado um pouco e tal, mas não tá querendo ver ninguém. Que eu tava irritado. Chego no shopping. Não sei se era consertar um celular, um relógio. Tá lá, mas a Rafaela tá olhando as roupas. Se olhando aqui as roupas caras, gente do céu, isso aqui dá me comprar 10 camisas lá no tal lugar assim, e olhar aqui. Aí uma menina lá trabalha na loja, conversando com a patroa dela, que eu passei no exame, tá uma alegria danada. Aí eu não tinha inveja dela não, quem dera se eu também tivesse passado. Beleza, tá ela lá, naquela alegria danada e contando. Que agora, nossa, acabou dessa carteira, tal, aquela alegria danada. Beleza. Chega um rapaz lá. Rapaz, uai, fulano, você tirou a carteira? Eu tirei a carteira, nossa, alegria danada, nossa, foi bom demais, sabe? Rapaz, vai, engraçado, eu vi você subir no meio-fio lá, quase derrubando o portão da dela tal lá, eu falei embaixo da fulana lá, eu ainda conseguiu tirar a carteira. Aí eu tava lá do outro lado, eu só fiz assim, virei assim, e já fui pra perto dela. Isso o quê? Como é que é? O que você falou? Não, é porque eu vi ela fazendo exame lá, eu vi ela subindo no meio-fio lá e quase jogando o portão da dona lá. Aí eu falei assim, poxa vida, vocês estão brincadeira comigo. Então você mentiu, você pagou sua carteira. Você pagou pra ele, você passar de você, né? Ou seja, você pagou, você pegou a minha carteira, porque eu fiz tudo certo e não me deram a minha carteira. Você pegou a minha carteira. Assim eu adoro, porque comigo assim era na lata, né? Hoje ainda, como diz o Espírito Santo, da frente um pouco. Mas antigamente era na lata. Então aí, beleza e tal. Falei assim, meu Deus do céu. Aí caiu a ficha. Quando eu cheguei em casa, aí Deus veio falar comigo. Peraí, quem que você acha que você é? Quem que você pensa que você é? E nisso eu já tinha falado, eu vou lá na autoescola e conversar com fulano. Aí Deus falou, você pode até ir lá, mas você vai perder seu tempo, porque você não vai achar ele. E foi dito e feito. Foi 3 dias que eu fui lá e não achei ele. Acho que o menino tinha falado com ele para que eu ia lá e tal. Aí eu falei com a moça, moça, eu não tô aqui para brigar, não tô aqui para discutir. A única coisa que eu quero é a minha carteira. Só isso. Eu fiz o meu exame tranquilo, certinho, beleza, não deu certo. Mas não quero brigar com ninguém, não quero problema com ninguém. Você só fala com o fulano que eu não sou esse tipo de gente. Não vou pagar carteira. Não vou dar um centavo para livre desonesto. Não dou. E quando foi aí cheguei em casa, aí eu desaguei, chorei. Chorei demais. E Deus foi falando comigo, O que é? É reconhecimento. Eu tenho que reconhecer que eu sou dependente de Deus. A minha dependência é total. Em qualquer lugar, é dele, para ele e com ele. Não importa o que seja, é sempre com ele. Sim. Então, a gente deve, como diz a palavra, apresentar a Deus todas as nossas petições, com orações e súplica em ação de graça. Porque ali, ele tudo fará com você. Se você crê, se você tem vontade. E eu fui no último mês e, graças a Deus, consegui passar na carteira, pegar minha carteira. Graças a Deus, fui muito tranquilo. Nunca tive um acidente grave
ao dirigir, nunca tive, graças a Deus, mas por causa dele, por causa da minha dependência dele. Porque nós somos totalmente dependentes. Não cai sem a vontade de Deus, sem a permissão dele. Então não adianta a gente querer ir pela força do nosso braço, pela nossa ignorância, ficar irado. Porque eu era novo, de 3 anos de conversão, e ali eu chamava Deus de Deus. Depois eu passei a chamar Deus de Senhor. Depois de Pai, porque é intimidade. Você vai tendo intimidade, você vai tendo relacionamento. Relacionamento é isso, é convivência, é estar fazendo a vontade, é estar na presença. Independente da forma que a gente tiver, Deus cura tudo, Ele pode curar. Quem tem fé. É o nosso amigo, né? É isso aí. Pegando um gancho no que o Valdo falou, a respeito, né, dessa falsa autonomia que a gente tem, né? A lição até vai nos dizer isso, a respeito de que a gente é dono de nós, né? Nós somos donos de nós mesmos. Nós não somos donos de nós mesmos, né? Nós temos um Senhor que nos direciona, né? Então, Paulinho, converse comigo, tudo bem? Eu vou tentar ser bem breve. Eu acho que tudo que já foi dito, tanto pelo Thiago, Sebastião, Val, só leva a uma questão. Independente. A gente tem aquela poder de achar autonomia, digamos, humana, poder querer fazer tudo. Somos capacitados? Somos, temos inteligência, intelecto, somos. Mas quem nos capacita, quem nos direciona é só o Espírito Santo. Independente do que fizer, se você acha que está numa posição melhor ou maior do que alguém, tem que entender se está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Está sendo submetido pelo Espírito Santo, porque todos nós sabemos que toda a criação foi feita por Deus, que nos capacitou, nos direcionou. Então, antes de qualquer coisa, submeter ao Espírito Santo, para ele nos direcionar naquilo que talvez aonde que nós achamos que somos capazes de fazer as coisas com nossos próprios braços. Se está direcionado pelo Espírito Santo, tá certo, tá correto, fechado. Se não tá, então a gente tem que rever um pouco esse conceito. Isso para muitos cristãos que acham que estão na autonomia humana, estão numa posição abaixo de Deus e acham que está querendo igualar um pouco a situação. E essas coisas não estão bem direcionadas, entende? Então acho que, primeiro plano, direcionamento pelo Espírito Santo. E não é a gente moldar a vontade de Deus à nossa. Exatamente. Temos que ser submetidos ao Espírito Santo sempre. Não é isso aí. Não é o carro. Exatamente. O Carlos. Carlos, você vai colaborar com a gente agora. Sim. Nós temos um quadro, o nome dele é Puxando o Gatilho, e nesse quadro a gente faz uma pergunta, deveras polêmica, Sim. talvez, Sim. e eu quero convidar você e a Rafa para responder essa pergunta hoje. E a pergunta é a seguinte. Você, Carlos, para responder. Carlos e Rafa, é seguro acompanhar somente conteúdos online, como de pregadores itinerantes e podcasts cristãos, sem um amparo bíblico e frequência congregacional? Não. Comente comigo. Eu, particularmente, eu falo não, mas eu assisto muito. Sim. No carro, louvores, pregações, eu gosto muito. Mas presencial é diferente. É diferente, você sente mais a presença de Deus. Exato. Que comove mais a gente. Mas e é gostoso de ver também. Online, a gente sente mais leve durante o trabalho. A gente ia trabalhar escutando direto. O problema não é o consumir, né? É o consumir com responsabilidade. Na verdade, o problema é quando a sua base é feita só disso. Sim. Só do online. Exato. Né? Independente. Por si só, exatamente. Por si só, aí a gente não se submete ao que a palavra diz. Né? Porque é necessário congregar. É necessário estar entre os irmãos. E quando as redes sociais não são ruins, inclusive nós estamos no podcast. Não é verdade? O problema é quando Cristo, o que a palavra dele diz, começa a ficar de lado, a gente começa a seguir só um online. Igual eu convido bastante pessoas que eu vejo, falam assim, vão na igreja hoje e tal. Eu vou não, eu vejo online. Eu vejo muito pregação online, eu falei assim, mas não é a mesma coisa.
Aí é outro risco que a gente... Sim. Porque a gente não consegue ser corpo de Cristo longe do corpo. Nós somos membros do corpo. Sim. Então, como que um membro está fora do corpo e da cabeça? Não Exato. tem como, a gente precisa de estar junto, né? E é necessário congregar, é necessário também valorizar a igreja local, sabe? O pastor itinerante, claro, ele tem o seu... Muitos são tocados, muitos aceitam Jesus. Isso. Sim, claro, eles têm a sua importância, mas existe o discipulado, existe o todo dia, e essa função, né, é a igreja local que faz, o pastor local que faz, de nos chamar a atenção, de nos corrigir, de nos discipular, de nos trazer para perto, porque o online, a gente só vê online. Sim. E os bastidores? Exatamente. Né? Então a gente precisa de estar perto, de estar junto. É o que a palavra diz. Quando eu estou com alguém assim, eu não falo inglês fluente. Uhum. Hispano, americano, que passa perto de mim, convida para ir na igreja, e não tô sabendo comunicar, fazer o convite bacana para ele, eu ligo pro pastor. Pastor, pode perguntar ao pastor Raciel, eu ligo para ele direto. Eu sou pastor, eu tô com um americano aqui, tô convidando ele para ir para a igreja, e ele pergunta qual igreja que eu sou, eu quero que você fale com ele, pastor B, já conversa agora. É isso. É isso, para fazer as amém. É o que a Rafa falou, né? Eu acho que acho não. Se a gente costuma falar que membro fora do corpo não tem utilidade, mas é mais que isso. Membro fora do corpo é parte putrefada. É mais do que não ter utilidade, é sem serventinha nenhuma. Então, se você não estiver conectado ao cabeça, aquele que rege, como você será corrigido, orientado, como a Rafa já complementou aqui. Mas, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Amém. A gente precisa encerrar, porque nós temos a nossa produção ali quase tacando um negocinho na gente. Mas muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou deixar vocês na mão da Rafa, porque eu vou servir um negocinho aqui para vocês. Exato, muito obrigado. Foi uma honra receber vocês. Voltem outras vezes. E a gente queria pedir o Thiago, né, olha para aquela câmera ali, Thiago, e uma palavra de incentivo aos irmãos, convidando eles para a escola dominical, né, convidando eles a ser igreja junto conosco, em nome de Jesus. Quero convidar vocês que nos estamos vendo agora, o online, através aqui do Café com Debate, você que se encontra em Ohio, você que se encontra, não tem mais aquela coragem, não tem aquela mais força, está indeciso o que fazer da tua vida. Eu convido você a estar presente conosco, dia de domingo, às 4 horas da tarde, na escola dominical, às 6 horas estamos tendo um culto normal, e ali você vai ter um encontro verdadeiro com aquela pessoa que tem a resposta certa para a tua vida, aquela pessoa que pode mudar a tua vida, te dar um novo rumo, mudar a tua história e escrever o teu nome no livro da vida. Amém? Então você vem estar conosco, está presente conosco, e ali você vai receber uma palavra que vai mudar o teu destino. Amém? Glória a Deus, é isso aí. E antes de encerrar, só lembrar que toda a nossa aula de EBD termina onde? No Café Girê. A gente te incentiva a ir, a gente te incentiva a consumir, a gente te incentiva a estar lá. Além das atendentes serem incríveis, né? Mulheres de Deus que colaboram, homens e mulheres de Deus, a gente te incentiva a colaborar porque é um investimento o quê, Rafa? É em missões, não é verdade? Exatamente. Então, como você mesmo fala, onde os meus espectadores podem ir? As minhas mãos podem. E elas vão. Amém. Colabore lá. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Acabou o nosso debate. Agora a gente vai para o nosso café. Tá passando aqui para mim, por favor, É Thiago? raiz, é sem açúcar. Por favor. Isso que é bom. Passando. Amei a caneca. Vamos dormir hoje. Experimenta, que essa não pode, eu já tentei. Ela vai querer que a caneca dessa com toda a modinha. Ou não, na última vez você tentou levar a suma, né? Tinha um balão na portaria. Se eu tiver lá, você abre o Mas é bom, você acaba bastante. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero agradecer o Jus que tá aqui com a gente, né, Jus? Que é o líder de vocês. Uma salva de palmas pro Jus, gente. Que tem feito um trabalho incrível. Deus abençoe a sua vida, Jus. Você é uma bênção para nós, para nossa igreja e para essa geração. Gente, ó, a pessoa já tá tomando. Vamos pro nosso Tintim de Crente? Tintim de Crente. Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo episódio. Pode aqui. Vai ter